Conexão e Propósitos. Você que está conosco, ligado com a gente aqui, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos com o nosso programa Conexão e Propósito. Por que conexão? São os nossos parceiros, são as empresas, microempresas que estão na visão. Que visão? A visão do propósito, juntamente com o Instituto 4, que é ação social em várias situações. É só você acessar Instituto 4, você vai conhecer cada vez mais. E hoje vamos falar de algo de sonho. Sonho, é verdade. Eu quero falar dizendo o seguinte, sonho é planejamento. E você tem sonho, planeja, mas quando chega no final, não vou conseguir. Então aí que entra parceria para te ajudar nos momentos difíceis. Teu sonho de ter casa, chácaras, enfim, construir uma igreja. Consórcio, eu estou com Roma Consórcio, vai falar, sabe que é muito fácil, não é tão difícil assim não de você ter a sua chácara, construir a tua igreja. Eu estou com o Fabiano, que é o diretor, né? E vai explicar para a gente. Ô, Fabiano, que bom ter você para explicar para nós, nos dar essa orientação de consórcio, como funciona, como é que tem que esperar, como que tem que agir. Obrigado, agradeço aí pelo convite, é um prazer, né, estar aqui com vocês aqui. Legal, você vai dar todo o respaldo para a gente, né? O que precisar, né, a ideia é essa, a gente desmistificar o consórcio, né? E o nosso amigo Rafael, gestor comercial? Isso mesmo, pastor, uma honra estar aqui com vocês. E a ideia é justamente o que o Fabiano comentou, e o pastor também, a gente trazer toda a clareza para que a gente possa fazer o melhor negócio. Ou seja, o seu sonho pode tornar realidade. Nada é impossível, basta você acreditar. Eu quero fazer uma pergunta, para vocês, em relação a uma diferença muito grande, eu queria que você explique para a gente, entre você ter um consórcio e, ao mesmo tempo, ir poupança. Então, o cara pensa, eu tenho poupança, vou guardar meu dinheirinho aqui e tal, para mim, né, comprar algo, mas ele fica na dúvida, acho que eu vou entrar no consórcio. O que você pode indicar para eles? Claro que você vai falar de consórcio, mas qual é a razão? Sim, sim. Boa pergunta, pastor. A gente tem uma cultura, né, nosso país, nosso povo, de não poupar. Tem cultura consumista. É óbvio que se você falar, vou juntar um dinheiro para comprar algo, seria a melhor estratégia, talvez, né, a se fazer. E a poupança hoje, praticamente do jeito que está, não está rendendo nada. Mas o consórcio, a pessoa pode analisar, eu pago uma taxa de administração para ter o produto. Só que o consórcio não é só isso. A poupança ele vai demorar a juntar, vamos pensar em 100 meses que ele precisaria juntar um dinheiro na poupança para comprar um carro. No consórcio, ele pode ser contemplado já na primeira assembleia, por sorteio. Então ele está pagando uma parcelinha ali, vamos fazer conta redonda de R$1.000 para um crédito de 100 mil em 100 meses, ele já pode ser sorteado ali naquele crédito e poder usufruir daquela compra. Se for um imóvel, ele já pode comprar ali, o imóvel vai valorizar, ele já vai estar morando ou alugando. Então o consórcio, quando se compara com a poupança, por que não juntar dinheiro ao invés de pagar um consórcio, pagar uma taxa de administração? É por causa da possibilidade que você tem de antecipar a realização desse sonho, dessa compra. O rendimento de poupança é muito baixo, né? Então, o que acontece? Mas ele pode utilizar a poupança como? No lance. Perfeito. Eu acho que a poupança é assim, ele tem um X, e com aquele dinheirinho, ele quer comprar, digamos, uma casa. Não dá. Não dá. Então, aquela reserva que ele tem, ele pode jogar como lance, então. E um outro detalhe importante. Em um mês, quanto tempo demora para o cara ter um lance? Ele fez o contrato com vocês, demora muito tempo ou não? Para participar ou para participar do lance, essas coisas? Não, hoje está tudo online, né? Online. A tecnologia ajudou a gente muito nisso, que antes você tinha que fazer um contrato físico e levar, mandar pelo correio, é tudo online. E a gente tem assembleias, datas de assembleias em semanas diferentes dentro do mês. Então tem grupo que tem assembleia
na primeira quinzena, tem outro que tem na segunda. Então, ele já, dependendo da urgência dele de participar, a gente já consegue participar até dentro do próprio mês. Exatamente, você falou uma coisa que é verdade, urgência, né? Então, aquilo que eu sempre começo a falar, sonhar é uma forma de planejamento. Então, vou planejar, mas de repente eu tenho uma reserva comigo, não, essa reserva não dá para mim comprar o que eu quero, Isso. mas eu posso dar Dá um lance. e não preciso E antecipar esperar isso. 3 anos, 4 anos para fazer isso aí. Só pegando um gancho da poupança, que eu acho que isso é legal, vendo a inflação do jeito que está, imagina que se ele for poupando mês a mês para comprar um imóvel daqui 100 meses, aquele preço daquele imóvel, quando ele começou a juntar, vai subir também. Ele nunca, parece que ele está correndo assim atrás, o negócio vai distanciando, porque a inflação é alta, então ele não consegue alcançar dessa forma. Então o consórcio sim se torna a melhor opção para ele. Agora, você é o diretor, né, sócio do consórcio Roma. Como é que surgiu? Quanto tempo está a empresa? Qual é a segurança? Porque uma ideia vocês tiveram. Eu estou com essa xícara aqui, surgiu uma ideia de vocês tomar uma aguinha e tal. Agora, como é que surgiu essa necessidade? Você pesquisou, você sentiu no mercado essa necessidade de muita gente de não realizar o sonho? Como é que foi? Então, pastor, eu estou no consórcio tem 27 anos. Né? Só? Tem essa cara de novinho, mas eu comecei cedo. O que ele tem de consórcio tem de idade. É quase isso. E assim, eu comecei como vendedor, né? Trabalhei em grandes empresas, consórcio Fiat, Banco Itaú. E o consórcio Roma, ele tem 58 anos, vai fazer 59 anos de existência. Nossa. É uma empresa que já está na terceira geração de sócios. Terceira geração, assim, não de pai para filho, mas de assumir, né, passou de administração, irmãos, né? de administração. E tem o seu Guzman lá, que está lá desde 2016, tem 72 anos, está muito tempo de consórcio. E eu recebi o convite, né, dele para reestruturar essa empresa, comercialmente, a base comercial. Eu entrei em abril de 21, eu e meu irmão, o Fred, que mora em Goiânia, como sócio, e a gente reestruturou toda uma operação. Então, é aquilo que a gente estava conversando ali nos bastidores. Não é só vender. A gente precisa preocupar em atender a necessidade daquele cliente, dar acompanhamento. E tudo isso a gente conseguiu fazer essa transformação dentro da empresa. Mudamos a cultura da empresa. Então, hoje, se eu tiver a oportunidade de ir lá em Alphaville, a nossa sede, a nossa estrutura, é todo mundo linear lá, no mesmo ambiente, linha de atendimento, diretoria, todo mundo participa, todo mundo se vê. E aí, com isso, a gente conseguiu criar um ambiente corporativo, todo mundo colaborativo ali, em prol do cliente. Então, a gente hoje mais que dobrou de tamanho, os índices de Reclame Aqui, de Banco Central, todos positivos. A gente acabou, eu já estou antecipando de antemão, porque o ranking só sai dia 31 de julho, que é o ranking que ninguém quer estar, aquele ranking do Banco Central. A gente saiu da primeira página, isso é muita coisa. Então, uma empresa que não tinha esse zelo, esse cuidado com o cliente, a gente conseguiu pôr nesse trilho. E aí surgiram grandes parcerias. Hoje a gente tem grandes parcerias com a gente, nacionalmente, inclusive a gente está em todo o território nacional, então tem mais de 300 parceiros, e uma estrutura administrativa de mais de 100 pessoas. Então a gente está muito preparado para fazer dessa parceria nossa aí com a Quadrangular, né, uma parceria sólida e de muita qualidade. Legal. Rafael, você é o gestor, né, da área comercial. Sim. Ele tem um fundo de garantia. E aí, pode utilizar o fundo de garantia ou não? Sim, hoje pode ser usado sim o fundo de garantia como lance também. Hoje é possível sim usar. Que é uma modalidade, inclusive, que os financiamentos, hoje quem vai fazer financiamento acaba utilizando essa modalidade, mas o consórcio é possível usar também. Então, sim, as pessoas podem usar. Que, inclusive, é algo que muitas pessoas hoje, quando CLT, né, que a gente fala, que estão trabalhando, ela tem essa receita já guardada e no momento de dar um lance ou até mesmo optar por fazer um consórcio, isso é algo que ajuda demais no momento do fechamento do contrato. Uhum. Eu penso assim, né? Poxa, que legal você dar um lance e você é contemplado, né? Eu acho tão legal. Isso, pastor, é muito... prazeroso, né? É muito um prazeroso. momento mágico, né? É um momento mágico é e o assim, auge. e tudo através de um planejamento, igual o senhor falou. Se tiver um bom planejamento, se tiver uma boa estruturação, você consegue fazer isso e chegar naquilo que a gente chama de
contemplação, né? E aí a pessoa é contemplada e aí ela vê que ela pegou o dinheiro mais barato do mercado através de um produto que hoje tem revolucionado, né? Que é o consórcio, né? Você pode explicar o que é lance fixo e lance embutido? Isso eu vou deixar pro Vamos lá. aqui. O diretor. Pro diretor. Você é o cara que dá todo o respaldo comercial, né, gestor, para que a pessoa saia desse atendimento seguro, tranquilo, para que ele possa ser... Perfeito. Eu vou pontuar algo, é assim, ó, a gente estava falando sobre a empresa e hoje quando a gente fala de consórcio home é uma cultura muito forte. E hoje nós estarmos aqui, para mim é uma honra estar aqui com vocês, mas principalmente também honrar a vida dele, porque hoje, como ele falou, são 27 anos de mercado, é uma pessoa que já vem do mercado de consórcio. Hoje, se você pegar tudo que tem de consórcio no mercado, ele ajudou a maior parte aí a desenvolver o que tem. Então, quando a gente chega numa empresa e a gente vê que a nossa liderança, que quem está à frente, tem a cultura de não negociar princípios e valores, é natural que a empresa, com uma cultura forte de dentro para fora, ela sempre vai estar fazendo o quê? Servindo. E venda é o quê? Servir, né? Então, agora... Assim, eu acho que é importante, né, a gente explicar, porque gera muita confusão, lance fixo e lance embutido. O lance fixo, eu falo que é como se fosse uma segunda opção de sorteio. Que a gente tem um sorteio que é pela Loteria Federal, né? Para dar até essa credibilidade. Antigamente era nos globinhos, bolinha, né? Tinha aqueles mitos, né? Ah, será que a bolinha é mais pesada? Escolhe quem sai, né? E não ficava muito transparente. Então, o nosso sorteio é pela Loteria Federal e tem a opção do lance fixo. Lance fixo nada mais que é uma segunda opção de sorteio no sentido que o cliente tem 30%, concorre com 30% de lance fixo. Então, todo mundo pode dar esse lance. Todo mundo deu 30%, ou seja, todo mundo empatou. O desempate é a cota mais próxima da cota que saiu no sorteio, na ordem crescente. Então, essa pessoa vai ter a chance de ser sorteada, depois vai poder dar um lance fixo, concorrer por ele. Então, quem saiu no sorteio, ok, já resolveu o problema. O próximo, se ele deu o lance fixo e sair, ele também sai podendo pagar apenas 30% de lance. E aí que vem a cereja do bolo. A gente permite até 50% do lance embutido. O que é lance embutido? Você usar do próprio crédito contratado. Exemplificando, 100 mil reais contratado, ele pode usar até 50 mil para dar de lance. Ele incrementa o lance dele. Aquela força para ele, né? Isso. E aí, o que é bom? Né? Sem desembolsar do próprio bolso. E o que é bom? A gente tem grupos lá de lance fixo que está na faixa, ou lance máximo está na faixa de 30%, 28%, ele usa só do embutido. Ele não gasta R$1 do bolso para dar lance. E aí que entra aquela parte que eu te falei. Então, tendo uma boa estratégia, um bom desenvolvimento, tendo um especialista, que é o que nós somos hoje, para dar esse caminhamento para o cliente, olha, como o Fabiano falou, em alguns casos a gente pode usar um recurso próprio, mais um recurso da própria carta, dar um lance. Ah, o cliente ele não quer desembolsar nenhum recurso, só pagar parcela. Ele tem como competir, né, dentro da uma modalidade? Sim. E também ele tem a opção de ser sorteado, que daí é o melhor dos cenários, né? Sim. É verdade. Quando eu falo sonho planejado, é não entrar em dívida, entende? Ele não vai entrar em dívida. Ele sabe que durante todo o período ele tem o que ele vai desembolsar para esperar e aguardar. Sim. Isso é importante. Sim. E mais legal quando ele é contemplado. Isso é fundamental. Agora, eu quero que você fale um pouquinho para a gente também, porque a gente está falando de casa, terreno, o que ele sonha, né? Igreja, não é? Tudo isso aí. Aliás, vocês vão estar na convenção também, não é? Sim, vamos estar lá. Eu também faço questão de estar lá presente, né? Prestigiando esse grande evento, né? Que Sim. É um evento gigantesco. A gente está se preparando bem para estar lá. Vai estar com a equipe bem estruturada lá. Gente, olha, nós estamos aqui com o nosso programa e no apoio do Instituto 4. Você precisa conhecer o Instituto 4, a parceria que tem feito, os nossos parceiros que estão lá no site e também na área social. Porque o bacana é assim, as empresas estão conosco, principalmente nas convenções e outros eventos, e ao mesmo tempo ela está fazendo o que também? Investindo no social. Isto é importante. Quando a gente fala de consórcio, a gente fala sempre daquilo que a gente sonha, casa, terreno, uma chácara, mas eu quero que você fale do segmento que vocês trabalham. Sim.
Eu tenho, eu falei, 27 anos de mercado, Uhum. e eu tenho muito orgulho, né, principalmente do trabalho que a gente faz. E eu sempre tento levar a mensagem do consórcio como uma mensagem educacional, uma mensagem positiva. É lógico que a gente é comissionado, o vendedor que está ali ganha comissão para fazer aquela venda, mas o produto precisa ser detalhado, sabe? Ele precisa ser explicado. E hoje o mercado de consórcio, o produto mudou muito. Isso que eu ia explicar. Porque quando vocês têm um gestor comercial, que é o Rafael, vocês e toda a equipe está com vocês Sim. aqui, sair consciente. Eu sei o que eu acabei de ensinar, com quem eu assinei e o que eu vou ser recompensado. E aí essa certeza que faz o trabalho crescer. Isso que é importante, pastor, essa validação, até em parceria com o Instituto 4, juntamente com a igreja e o consórcio Roma. Isso valida demais, porque são empresas e uma igreja muito séria e um instituto muito sério, e a junção disso sendo validado, eu acho que traz a conotação de que a gente não está somente pela proposta, sim pelo propósito mesmo que a gente tem ali para dar, igual o Fabiano falou. Hoje, se a gente for ver o consórcio, nós temos consórcio para serviço, e dentro da ramificação de serviço, você pode fazer uma cirurgia plástica, você pode viajar com a sua família, você pode, tudo relacionado a implante capilar. Aí você vem para outros bens móveis, por exemplo. Você tem lá uma casa, um apartamento que você acabou de comprar e você quer mobiliar aquele apartamento. Você pode usar o consórcio com essa finalidade. Dentro do segmento de automóvel, o automóvel você tem os leves e pesados, então nós temos desde implemento agrícola até caminhões, tratores, ônibus. Carros tanto esportivos quanto carros pequenos, motos. E aí quando você vai ainda para o mercado de imóvel, aí a gente é mais ainda... Um exemplo aqui, ó, nós estamos numa mega estrutura aqui do podcast, equipamentos, né, que são valores significativos. Você pode fazer com consórcio. Então o consórcio hoje permite praticamente tudo. Fabiano, quando você fala de segmento, o que eu penso? Eu penso assim, uma das estratégias de evangelismo para fazer uma igreja crescer, e eu conheço várias igrejas, a igreja fica no local central e tem os bairros distantes. E ele pode entrar no consórcio para ônibus, por exemplo. Né? Ônibus, uma van, que é também uma estratégia. Sim. Né? E que ele pode ter um aumento da membresia da igreja buscando essas pessoas. Olha que legal isso Justamente. aí. Então, agora, eu penso assim, desculpa, eu não entendo esse lance de consórcio, estou aprendendo com vocês aqui. Estamos aqui Eu penso assim, ó, uma reserva, eu tenho uma reserva. Eu faço um cálculo da minha vida administrativa, eu tenho um X por mês, eu faço um cálculo da minha empresa ou da igreja, eu tenho um X real. Isso aí eu vou separar para o consórcio, não vou me preocupar. Sim. Se eu ganhar agora no primeiro mês, bacana, vou fazer fé, vou para a galera, né? Mas eu tenho essa reserva num período. Aí eu vou falar como amador. Quanto tempo que eu tenho que pagar um consórcio? 2 anos, 3 anos? Boa pergunta. O consórcio tem isso, né? Eu quero consórcio, mas eu estou com pressa. Agora, se for um cliente, igual o exemplo que o senhor deu, é o melhor do cliente. Eu estou pagando, estou tirando aqui da minha remuneração, onde não me aperta, uma parcelinha ok. Saiu, foi contemplado, eu vejo o que eu vou fazer, vou comprar uma casa, vou reformar, vou trocar de carro. Esse é o melhor cliente consórcio. Mas tem um cliente que tem pressa. Para esse cliente que tem pressa, a gente precisa ser o mais transparente possível com ele. Porque se ele tem pressa, ele precisa ter dinheiro para dar lance. Exato. Porque senão sorteio o nome já fala, sorte. Ele vai ficar frustrado. Então, com o lance, a gente faz um estudo dos grupos, a gente tem vários grupos, mostra sempre numa conversa bem clara, bem transparente. Abre a média de lance, resultado de assembleia, contemplações. Eu falo que a gente hoje vende de uma forma consultiva, tomando decisão em conjunto. Abre para o cliente, ele fala, faz sentido isso aqui, você tem condição de dar esse lance nessa média? Você pode esperar 4 meses, 5 meses que for, que às vezes alguém vai empatar com você no lance e o desempate vai ser mais próximo do sorteio. Então, não depende só de você ter o dinheiro para ter lance. Só que a gente tem grupo que contempla 20, 25 no automóvel.
clientes por mês. Então, é importante ter essa conversa transparente com o cliente. Tem gente que às vezes a gente vai esbarrar com essa consórcio. Não, consórcio, pelo amor de Deus, eu odeio consórcio. Consórcio porque teve uma experiência ruim. O produto é muito bom. Ou porque ele é mal informado, desculpa, mal informado não é uma ofensa, não tem informação Sim, adequada. sim, mas é verdade. Porque há uma confusão entre empresas, até que eu queria falar com vocês. Consórcio é um processo de você programar e não financiadora. O que acontece no mercado, por exemplo, e isso é muito triste, que fazem trabalho, você entra agora, daqui 3 meses, entra no processo de financiamento. Consórcio não é financiamento, porque exige Banco Central, uma série de coisas. Também é o Banco Central do consórcio. Ele é o órgão mas consórcio não é financiamento. E assim, para você ter uma base, o Fabiano bate muito numa tecla quando a gente está ali com o pessoal dos gestores, até para a gente passar, até porque, como a gente foi falado, a gente tem hoje parceiros no Brasil inteiro, são mais de 300 pastores, perdão, são mais de 300 parceiros no Brasil inteiro. Com vocês, já. E assim, muitas das vezes, a diferença, nós declinamos muitas propostas porque a gente não consegue atender aquele cliente. E, então assim, é algo que a gente é muito transparente. Às vezes o Fabiano sempre fala, olha, essa operação é melhor a gente declinar. Por quê? Porque senão você vai frustrar aquele cliente, não vai atender aquele cliente, seja no valor, seja no prazo. Então, assim, é uma cultura que é muito nossa, que entra a questão da venda consultiva, não só colocar. Às vezes, nós como vendedores, né, a gente quer, eu quero fazer essa venda. Mas se eu for prejudicar o meu cliente, aí não faz sentido, porque esse cliente na ponta ele cancela. E aí ele faz o quê? Ele prejudica o grupo. E quando nós estamos falando de um ecossistema, a gente está dentro de uma quadrangular, tem uma rede de comunicação. É exato. Se o cliente tem uma experiência ruim, a mensagem vai se espalhar. Se for boa também, ela vai se espalhar. Então, a gente tem essa consciência que é importante esse start, esse evento que a gente vai estar presente, fazer um bom trabalho em termos de atendimento, tem muito cliente também que às vezes desiste de consórcio, não é porque ele não aguenta pagar, porque ele está com pressa, porque muito vendedor vende e abandona o cliente. Recebeu a comissão dele, larga o cliente. Então, a gente está muito assim, consciente do suporte que a gente tem que dar numa parceria como essa. Gente, não pode ter dúvidas, por isso que eu estou batendo um papo com o pessoal do Consórcio Roma, para você entender, porque isso se chama credibilidade. Nenhuma parceria feita conosco se não houver essa confiança, essa credibilidade. E é claro que eu vou fazer uma pergunta para vocês mais uma vez, sempre nessa credibilidade, em relação ao prazo, né? Eu não quero, digamos, agora, estou guardando. Então, qual é o prazo que eu tenho para depois dizer, puxa, agora eu vou ter o que eu sonho? É assim, a gente tem vamos falar do produto de imóvel, a gente trabalha com prazo de venda até 180 meses. Então, se for analisar por sorteio, ele pode ser sorteado na primeira ou a última. Tem toda a chance. Só que a gente tem como encurtar isso. Ele pode trabalhar com o lance. Então, pela forma que a gente falou, que a gente dá aquela consultoria de abrir os resultados das assembleias, ele pode antecipar essa contemplação através do lance. Agora, data, igual a gente vê no mercado, daqui 3 meses o senhor vai estar contemplado. Isso não existe em consórcio, porque não dá para prever o que as outras pessoas do grupo, nós temos um grupo lá que tem 30 contemplações, mas tem 70 clientes ofertando lance. 40 ficaram de fora, mas eles podem, mês que vem, ofertar novamente. Então, essa questão de pôr data é um calo no setor de consórcio que muita gente, naquela vontade de vender, pensando em comissão, ela põe data. E no consórcio não pode ser assim. Consórcio é planejamento. Então, eu já vi isso aí. Isso. E com É certeza, vários aqui que vão nos assistir aqui já passaram por uma experiência dessa, né? Ou ouviram falar, e consórcio não é imediatismo. Eu falo muito isso. Consórcio não é imediatismo. Consórcio é planejamento. Não é financiamento também. Isso. Até porque a gente tem que pensar que, por ser um dinheiro barato, um dinheiro muito barato, de acordo com a sua pressa, vai encarecendo também. Então, assim, ele, independente do momento que você contemplar, a gente costuma falar, melhor cenário se ele for contemplado ali através de sorteio, beleza. O lance, através de lance, seja fixo ou até mesmo livre. Ali, como o Fabiano falou, a gente tem possibilidades e planejamento para acelerar essa contemplação.
independente de qual for a forma, sempre ainda vai ser o melhor negócio para o cliente, é o dinheiro mais barato. A gente está falando de operações aí de 0,26 ao ano. Imagina um dinheiro a menos que... mês, né? Perdão, ao mês. E sendo que uma taxa de financiamento imobiliário está 1,20, 1,30. Então, taxa boa. É uma diferença absurda. E até a Selic agora batendo 15. Mais que 15. Então, é a melhor sempre opção através do consórcio, seja para você fazer aquisição, ou até mesmo, o pastor deu um exemplo, o pastor quer comprar um determinado terreno e levantar o prédio lá para a igreja, o templo. Hoje nós fazemos a aquisição e construção, o consórcio permite que dê para fazer isso. Uma reforma. Reforma no templo. Então hoje é um leque muito grande do que dá para fazer. Outra coisa, vamos dizer assim, deu uma crise, nossa, aconteceu uma coisa terrível, deu uma Covid aí, deu uma crise na vida do cara, ele não consegue mais pagar. E daí? É importante. O consórcio, se ele não está com o bem, está só poupando, pagando como credor, não vai sujar o nome dele, não vai ter restrição nenhuma. E o que ele pagou, ele vai entrar num sorteio mensal de devolução de clientes inativos. Antes era só no final do plano. Agora ele tem essa possibilidade mensalmente, após a desistência, de receber esse valor. Esse valor vai ser descontado a taxa de administração do período e a multa. Então, ele não perde o dinheiro dele, mas ele paga a administração daquele período que ele contratou. Porque é importante falar que o consórcio é composto de quê? O fundo comum, que é o valor do bem, 100%, a taxa de administração, fundo de reserva, que é para suprir possíveis insuficiências do caixa, do grupo, inadimplência, e o seguro de vida em grupo. Então, o seguro, a gente já teve caso lá de cliente, infelizmente, na Covid mesmo, perdemos muitas pessoas. E aí o seguro, ele cobre, ele quita da quitação no consórcio. Aí imagina a família está ali, não tinha condição de continuar pagando e ele quitou, só que não está contemplado, quitou. Essa cota fica concorrendo para o sorteio. Eles têm direito a receber aquele valor. Então, essa composição é toda feita para dar segurança aos consorciados. Então, o cliente, se ele parar de pagar, ele não perde o dinheiro dele e tem a possibilidade de receber antes do Resumindo, então, investimento. É um investimento. Em alguns casos também, pastor, me corrija se eu estiver errado, já aconteceu de clientes parar de pagar e passou um determinado período, entrou em contato com a administradora e aí a gente conseguiu... a gente permite isso. Se ele tiver um momento de crise, perdeu o emprego, né, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, ele foi forçado, vamos dizer assim, a interromper o sonho, a pausar o sonho. No nosso caso, ele não vai interromper o sonho, ele vai pausar, porque a gente permite ele depois tentar renegociar isso com a gente e reativar a cota dele. Isso é muito importante. Que não aconteça isso aí. Sim. Né? Que ele seja contemplado, e isso que não aconteça. Mas a vida, ela é cheia de imprevistos. Mas torça que nunca vai acontecer. Mas é um prazo, né? Que é um prazo... mas ele está tranquilo, ele não vai perder. Isso. Outra coisa, ele deu o nome dele, o cartão ele emprestou para alguém, ele não tem culpa de nada, ou houve também problema financeiro, pronto, o nome dele está sujo. Então. Vai ter restrição? O que é que acontece? O consórcio, na época que eu vendia, né, eu comecei como vendedor, um argumento de venda que era muito bom, consórcio pode fazer até com nome sujo, com restrição. Só que isso mudou um pouco. Por quê? Ele pode até ter uma pequena restrição. Só que eu tenho que deixar claro para ele e ter essa consciência, porque quando ele for contemplado, ele tem que comprovar a renda dele ali, que seria 3 vezes o valor da parcela, e está com o nome limpo. Se acontecer dele estar com alguma restrição, aí ele pode transferir para a esposa, para alguém, para fazer essa compra. Como já aconteceu, boa pergunta. Excelente pergunta, até porque, igual o Fabiano comentou, muitas das vezes que já aconteceu, o cliente ele ingressar com restrição no nome, então ele fez a aquisição daquele consórcio, e quando foi contemplado,
ele já tinha regularizado. Regularizado. Mas já aconteceu o inverso também. É. Ele entrar com o nome sem restrição e no momento que foi contemplado, a gente foi consultar, ele tinha. Mas como o Fabiano falou, a gente tem essa solução. Ele pode vender essa cota, ele pode passar para um parente dele, Para esposa, para alguém. Então perder ele não vai. É porque o sonho é em família, né? Exato, perfeito, pastor. Então, tranquilo, né? Ali a gente, e assim, sempre a gente vai achar uma solução para que ele consiga realizar o sonho dele. Como você falou, perder ele não vai. Perder ele não vai. Não vai. Agora, nessa convenção, que vocês vão estar na convenção nacional, vocês vão dar todo o suporte para eles, certo? Que é muito importante, para que eles saiam de lá, poxa, eu fiz um bom negócio. É isso aí. A ideia é que o nome, né, que a gente até usa, vendedor, a gente gosta de usar mais a expressão consultor. Que na verdade é isso, a gente vai entender o que ele precisa, a necessidade dele, para apresentar a melhor solução possível. Pode acontecer de repente o consórcio não ser a solução para ele naquele momento. E a gente trata com essa clareza, mas assim, de uma forma à frente de qualquer coisa. E lá a gente vai estar com a equipe estruturada, não só de atendimento, mas para mostrar todas as opções que ele tem com o consórcio. Eu quero comprar um caminhão, eu quero comprar uma casa, eu quero empreender no meu negócio, eu quero reformar meu templo, eu quero comprar um ônibus lá para a minha região, para a comunidade, para o bairro. Então, a equipe vai estar preparada para isso, em estrutura, pessoas e conhecimento. Tem que ter o aval do Banco Central? Sim, nós somos um órgão autorizado e fiscalizado pelo Banco Central. Mensalmente. Toda vez tem que... E a autorização é o Banco Central. O Banco Central que fiscaliza as instituições financeiras, né? Então, banco, instituições financeiras e administradoras. O consórcio Roma tem décadas, vamos dizer, de trabalho. Ela tem esse suporte para ter todos os clientes aí, tranquilamente. Sim, hoje a gente está com a matriz, né, em Alphaville, aqui em Barueri. Em São Paulo, grande São Paulo, viu, gente? E isso é uma estrutura de aproximadamente 1.440 metros, um ambiente muito bonito, assim, modéstia à parte, muito bem estruturado, com mais de 100 pessoas. Hoje a estrutura da administradora é 100% interna, não tem nada terceirizado, jurídico, pós-venda, cobrança, toda estrutura de atendimento. Então a gente tem estrutura para atender perfeitamente a demanda. Da parceria. Muito bem. Rafael e também o Fabiano, tem alguma coisa que vocês podem dar orientação para a gente? Algo que nós esquecemos nesse bate-papo aí? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que o intuito dessa parceria é levar a mensagem, não só a solução, mas a mensagem positiva do que é o consórcio. O consórcio mudou muito, gente. O consórcio hoje é um produto que os bancos estão investindo, grandes empresas. Você vai no aeroporto, tem publicidade de consórcio na TV, porque é um produto genuinamente brasileiro, né? Hoje tem na América Latina quase toda, só que é um dinheiro que o Rafael falou, é um dinheiro barato e é um produto que te permite antecipar sonhos. Eu gosto de dar muito um exemplo. Eu tenho coisas que eu conquistei trabalhando com consórcio, mas usando o produto consórcio, que eu levaria daqui 5 a 8 anos para conquistar, mas sendo contemplado antes, me antecipou. O consórcio me permite antecipar, usufruir de coisas que eu usaria daqui 5 a 8 anos que eu poderia conquistar, poupando, né? Até na poupança que o senhor deu o exemplo. Então, a gente quer ser um parceiro mesmo de forma a transformar vidas, ajudar as pessoas a conquistarem sonhos, bens, da forma mais transparente possível. Se você pode sonhar, você pode conseguir. É isso aí. É isso. Rafael, você vai dar todo o suporte também. É o gestor que vai certeza. lá, vai orientar Sim. primeiro. E como o Fabiano falou, nós estaremos com uma equipe lá em loco, né, no local, no evento, para estar atendendo, cadastrando os pastores, os visitantes, as famílias ali. Mas como o Fabiano já falou, hoje nós contamos com uma empresa sediada em Alphaville, com mais de 100 colaboradores e prontos para essa demanda e essa parceria ser cada vez mais sólida e que a gente consiga alinhar sempre o propósito entre o Instituto, a igreja e o projeto. Importante ressaltar, a gente está com o Michael aqui, que é um parceirão nosso, é o parceiro Roma, que está na parceria, que
trouxe Também essa, vai dar essa ideia. suporte pra gente. Ele vai estar lá, tem Sim. que trabalhar, ele vai estar junto lá trabalhando. Tem o Wendel, que também é gestor. Então, a gente está levando uma equipe muito boa, Técnico gente com muita pra dar ajuda. experiência. Eu vou estar presente também. Então, a gente vai levar o nosso melhor, né, para lá, para poder, né, aquela primeira impressão, né? Então, a gente tem que chegar lá bem estruturado para... É um evento grande, né? Então, não pode Muito falhar. grande. Obrigado, gente. Eu agradeço mais uma pastor. vez, pastor. Jesus abençoe e muito obrigado. Obrigado a vocês, tá bom? Aí, pessoal, parceria, Roma Consórcio com a gente também, hein? Juntamente com o Instituto 4. E aí, gostou? Mais informações, dúvidas? Eu acredito que não, mas sempre vai querer alguma coisa, saber mais algo. Eles vão estar lá na 79ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um grande abraço, até a próxima!